Aumenta o som, Gui, Luquinha. I just wanna shake, shake. É o Gui. Shake off, shake it. Sextou, meu povo! Muito boa noite para todo mundo que está com a gente ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. É sexta-feira, é dia de pizza na casa de uns, é dia de hot dog na casa de outros. O que importa é que é sexta-feira, minha galera! Vem com a gente porque o programa tá bom. Ai, fogos, bombas, explosões maravilhosas no bom sentido. E hoje é dia dessa dupla. José Paes, o pai do céu, nosso repórter. Boa noite, Mi, tudo bom? Cortou o cabelo, passou a régua. Olha, aqui embaixo tá raspado, Tá vendo? Eu tô aí na tem um régua. degradê. É o famoso fade, né, Michel? Fade dos jovens, né? Que eu sou jovem, né? E ele, apresentador do Mesa Redonda, o mítico Osmar Garrafa. Na área, galera. Mas eu gosto desse José Paes. Você não vai fazer um eu te amo. fade? Você não vai fazer um Você não faz um fade? fade? É meio feio, né? Gente, o programa de hoje você vai ver a apresentação. Aí, ó, Fê, vira aqui de ladinho. Aqui, Aqui, ó, esse aqui. Aí, ó o fade, ó, tem aqui. Olha, passando a mão no cabelo. Tô voando. Tá lindo, Zé. Faz essa barba, Zé. Vamos? Não vou. Pedindo A barba o eu não hashtag vou tá no fazer. jogo. Ah, tá Eu já bonito. tenho cara de criança. Nas eu já suas barba férias a com gente 12 quase anos. convenceu tá ele. Ele bom. jogou em Não. você a responsabilidade. E eu joguei. Eu falei, vamos fazer a ele barba, não Zé. atendo. Vamos fazer a barba. Quem que tava te ligando? Vamos fazer a barba. Ó, no programa de hoje você vai ver a apresentação de Lucas Veríssimo no Corinthians. Teve sirene? Teve sirene? Não sei se tocaram a sirene. Não teve. Mas a gente toca. Isso aí, é padrão. O Nossa, é São padrão. Paulo jogando todas as fichas, apostando all-in pra repatriar o Lucas Moura, é Lucas isso? Moura, o isso. São Paulo? Não é o Isso. Rames Rodrigues? Mas o Rodrigo já tá certo. Mas não é repatriar, né? É trazer de outra pátria pra cá. E o Palmeiras? O Palmeiras tá deixando a torcida chupando o dedo, vamos dizer assim. Porque chamaram a tia Leila de mão de vaca. Isso. Ah, Fê, que maldade. Foi Jornal do Exterior que falou isso da tia. Credo. Correta. Temos também a preparação do trio de ferro para a rodada do final de semana no Brasileirão e os gols da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Fica com a gente, voltamos depois dessas dicas. De volta com muitos beijinhos para Beatriz Bigarelli Barros, que tem 9 aninhos amanhã. Amanhã ela faz aniversário, 9 aninhos de idade. Ela é filha da Camila, que é uma seguidora aqui nossa, super fã do Gazeta Esportiva. Então, Beatriz, um beijo grande para você. Enquete do dia. Quem pode fazer mais a diferença em campo? Essa é boa, chilena. Essa aí você pôs ontem no grupo e eu votei nela. O Lucas Veríssimo no Corinthians ou o Rames Rodrigues no São Paulo? Só você votar no site gazetesportiva.com, pode entrar no site através desse QR Code que está aqui e também pode acompanhar o nosso programa no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Aliás, hoje eu vou escolher um telespectador, eu não, a produção já escolheu um telespectador que vai levar para casa a bola com a caneca do Gazeta Esportiva, tá certo? Fala aí, Osmar, fica ligado, porque eu vou dar o endereço de e-mail para o telespectador entrar em contato. Vou falar o nome e ele entra em contato. Garrafa, faz mais diferença o Rames ou o Lucas? Então, boa noite, Michele, Zé Paes, galera acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Imaginando que os dois possam voltar jogando um bom futebol, não é? Eu entendo que o Rames Rodrigues pode fazer mais diferença a favor do São Paulo. A zaga do Corinthians tem a garotada boa, tem Caetano, tem Murilo. Claro que o Lucas Veríssimo é uma belíssima contratação. O Gil, a gente já sabe que o Gil ainda tem dado a sua contribuição e uma boa contribuição, mas a gente sabe que o Gil também já para seguir todos os jogos fica um pouco puxado, então a contratação do Lucas Veríssimo é muito boa, mas a gente não sabe em que condição ele volta, porque ele ficou um bom tempo parado, é uma série de lesões, e o Rames Rodrigues é a mesma coisa. Contratação, a gente sabe o potencial do Rames Rodrigues, ele precisa saber que Rames Rodrigues vem. Então, a minha avaliação para responder à enquete é, os dois correspondendo, se os dois atenderem à expectativa para aquilo que foram contratados, eu entendo que o Rames Rodrigues pode fazer a diferença, até porque é um jogador de criação, um jogador cerebral, né? Eu acho que... Boa noite, Garrafa, boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente aí. O Rames Rodrigues, ele pode mudar o patamar do São Paulo, na minha opinião. Já o Lucas Veríssimo, ele é um bom jogador, um bom reforço, vai acertar muito essa zaga do Corinthians.
Entendo que foi uma ótima contratação do Corinthians, mas o Rames Rodrigues foi camisa 10 do Real Madrid, um cara que jogou no Bayern de Munique, tem uma carreira na Europa, jogador de Copa do Mundo, gol Puskás, aquele meia, canhoto, enfim. Ele tem uma carreira muito maior, é bem verdade que ele já tem 32 anos, já é um cara mais rodado, mas eu entendo que ele vai mudar o nível desse time do São Paulo. Então, para mim, Rames Rodrigues. Mas você não tem dúvida se ele realmente vai desempenhar aquilo que se espera? Qualquer contratação que chega, Garrafa, independente de o cara tem um histórico de lesão ou não, a gente nunca sabe o que vai acontecer de fato. Que Rames Rodrigues que chega. A avaliação é sempre no melhor cenário. Sempre no melhor E cenário. no melhor cenário, Isso, com todo respeito ao Lucas Veríssimo, é o Rames Rodrigues. Vamos começar nosso giro de reportagem com a Marina Buffon e as notícias do São Paulo. Além do Rames Rodrigues, o tricolor está atrás do Lucas Moura. Boa noite, Má. Como é que estão as negociações? Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Começou a chover, tá? Só dando um aviso pro pessoal aí já separar o guarda-chuva. Vamos falar do Lucas Moura, então, né? Estavam falando do Rames Rodrigues, vamos falar então deste interesse do São Paulo, que sempre existiu em repatriar o Lucas Moura, que está com 30 anos, não renovou com o Tottenham para a próxima temporada, então está livre no mercado, chegaria sem custos e é um desejo da diretoria sempre que mantém esse contato com o jogador, mas a tarefa não deve ser fácil. Isso porque o Lucas entende que ainda tem mercado no exterior, seja na Europa, nos Estados Unidos ou até no mundo árabe, né, que tem grandes propostas sempre aí em dinheiro para esses jogadores. O Lucas entende que além de ter mercado, ele quer ainda um contrato lucrativo para a carreira dele, ainda tem 30 anos, tem muita carreira pela frente, então ele espera isso. O São Paulo, então, sabendo dessa dificuldade em poder contar com o jogador, mesmo sabendo desse amor que o Lucas Moura tem pelo clube, pretende o quê? Se for preciso, oferecer um contrato de apenas 4 meses. Por que 4 meses? Porque até o fim da atual temporada. E aí, então, o Lucas Moura estaria disponível para negociar com outros clubes depois deste período que viria a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A diretoria entende que o São Paulo é uma vitrine para o jogador. E aí, então, ele conseguiria até ganhar mais dinheiro ou, enfim, um clube de maior expressão exteriormente falando aí no mundo internacional do futebol, se o São Paulo fosse essa vitrine para ele. Então, esta é a situação atual do Lucas Moura e São Paulo. É uma negociação difícil, sim, por conta desses pontos que eu trouxe, mas São Paulo está otimista muito por conta desse desejo, né, do próprio Lucas de voltar a atuar pela camisa tricolor. E aí, só falando um pouquinho do Rames Rodrigues, o Zé Pais aí está acompanhando de perto essa negociação. Acho que a gente pode dizer que só falta assinar, talvez, né? Esse contrato aí, provável de 2 anos com o São Paulo. O Rames publicou hoje uma foto de um gramado de futebol dizendo a melhor parte chegou agora, né? Ou seja, jogar. Aí eu deixo com vocês para falar dessas duas contratações, possíveis contratações, uma quase certa e uma aí caminhando. Beleza. Olha, lá no site gazetesportiva.com tem uma informação que eu acabei de repostar, que o Rames Rodrigues não faz mais de 30 jogos numa temporada desde 2018, gente. Sim. Então, ele não faz mais de 30 jogos em uma temporada. A temporada lá é de 6 meses ou é um ano? 1 ano, é do meio do ano de um ano até o meio do ano do outro ano. Então, veja, em 1 ano, mas a gente 30 jogos? Eu comentava isso ontem aqui no link no Gazeta Esportiva, que nas últimas 5 temporadas a média dele é de 21 jogos por temporada. Pior, então. É pior. Acho que o melhor ano dele aí foi 2017, 18, ali quando ele estava no Bayern, que ele jogou 30 jogos. Mas em relação ao Rames Rodrigues, a informação que eu tenho é que ele está neste momento assinando um contrato com o São Paulo, neste exato momento. E sobre o Lucas Moura, muitas informações hoje, né, Garrafa? Nossa senhora, mas hoje foi um dia daqueles, o Michele, para apurar. Muita gente dizendo aí 6 meses, 4 meses, 2 anos, 2 anos e meio de contrato do Lucas Moura com o São Paulo. O que eu posso dizer para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva, torce para o São Paulo. Nunca a possibilidade do Lucas Moura voltar para o São Paulo foi tão grande quanto agora. As duas partes estão num acerto, assim, caminhando para um acerto muito, muito, muito grande. Então, assim, muito provavelmente a tendência é que o Lucas Moura volte a ser jogador do São Paulo depois aí de 10, 11 anos. E a informação que eu tive hoje à tarde, de manhã à tarde, é que seria um contrato até o final do ano. Desse ano. Até o final desse ano. Com o Lucas Moura recebendo $1 milhão até o final do ano. Não por mês.
$1 milhão o contrato inteiro. Porque o dólar tá 5 Tá ainda? 5, 4 e pouco, 5. Então, diluindo aí até o final do ano, dá 1 milhão e pouco, 1 milhão para São mais, 5 1 milhão para menos. meses. Exatamente, 1 milhão para mais, 1 milhão para menos. Mas dezembro é férias, dezembro. Férias, mas tem que pagar, né? Nas férias também tem que pagar. Então, assim, é um contrato que gira em torno aí de R$1 milhão por mês. E agora, os companheiros aqui da TNT, lá do GE também, GE.globo, acabaram de dar a informação que o Lucas Moura está acertando com o time da MLS, dos Estados Unidos, e que aí ele iria para lá no início do ano que vem e para não ficar esses 6 meses sem jogar, acertaria um empréstimo com o São Paulo, então até o final do ano. Essa informação, repito, é do pessoal lá do GE.globo, do Eduardo Rodrigues, meu amigo, da Priscila Senhorães lá do TNT, esse é casperiano inclusive, mas enfim, a informação que eu tenho é que é 6 meses e que o Lucas Moura aqui propôs para o São Paulo. Ó, vou ficar aqui 6 meses porque eu não quero parar de jogar 6 meses para voltar a jogar no ano que vem. Eu entendo que eu ainda tenho mercado fora. Ele tá com quantos anos? 30? Só 30. 30 anos. Eu ainda tenho mercado fora, na minha visão, Lucas Moura falando, mas eu não quero ficar 6 meses sem jogar e voltar a jogar só em janeiro. Agora, recentemente, ele teve uma sondagem do Monterrey, do México, mas acabou não aceitando essa proposta e agora está muito perto de voltar para o São Paulo, até por uma pressão da torcida. Que entendeu? Poxa, o cara quer ficar na Europa, beleza, tudo bem, mas agora tem uma proposta do México, vai para o México e não vem para o São Paulo? Então o que é isso? Ele quer a Europa ou quer ficar fora do Brasil e São Paulo ele não quer vir para o São Paulo? Então, vários fatores acabaram aí entrando na jogada para que o Lucas Moura, então, encaminhasse o seu acerto com o São Paulo por, no mínimo, 6 meses. Michele. Atenção, dólar 4,73 hoje. Então, olha aí. Eu, assim, contrato de 4 meses, acho que esse contrato pode ser muito bom para o Lucas e não ser bom para o São Paulo. Também acho. Recentemente, o São Paulo já fez esse tipo de negociação com o Kaká, por exemplo. Por exemplo, o Lucas é um jogador identificado, nasceu no São Paulo, é identificado com o São Paulo. É verdade que ele passou lá pelo Corinthians e tal, mas explodiu como jogador do São Paulo e tem uma identidade grande com a torcida do São Paulo. Mas o São Paulo daqui, nesses 6 meses, ele tem o que a disputar ainda? Ele tem um confronto daqui a 2 semanas e meia com o Corinthians na Copa do Brasil. São Paulo pode passar? Pode passar, a vantagem do Corinthians pode passar, mas pode ficar no meio do caminho. Sobra a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. São Paulo briga por título no Campeonato Brasileiro? Não. Pouco provável. Pouco provável. Fica a Sul-Americana, mata-mata, tudo. Paga na Libertadores. Mas não é possível, vai precisar do Lucas Moura, $1 milhão, né, de dólares para tentar uma vaga Eu acho no caro, custo-benefício. Né? Se for esse formato de contrato, eu não gosto. Como atração, é ótimo. Chega o Rames, chega o Lucas, mas por 4 meses, até o cara se adaptar, a boleirada ficou olhando, quer dizer que isso aqui vem só para passar 4 meses, pegar uma graninha e vazar? Então, e tem essa questão também, porque o São Paulo ele deve hoje 2 meses de direito de imagem, né? Tem isso aí também, entendeu? Então, assim, é uma situação que ela precisa ser muito bem gerenciada. Bem costurada, tem que costurar muito bem isso daí. Se um tá recebendo, o outro vai receber, Né? a gente Não sabe vai pagar que... 2 meses, vai trazer o Rames Rodrigues. Exatamente, esse é o buchicho. Assim, o São Paulo está colocando em dia essa situação, devia Tem jogo 3, contra o Corinthians. agora está devendo 2, e a ideia é pagar muito rapidamente Aí esse paga vai esse faltar. mas daqui um mês aí atrasa de novo. Não, isso não pode você tá acontecer. entendendo? É complicado. Gente, eu já não sei se é um bom negócio o Rames Rodrigues, hein, gente? Se ele só tá jogando 21 jogos em um ano, pensa direito isso daí, hein? Agora já assinou, né? Já foi. Enquanto São Paulo corre para acertar com Rames Rodrigues e Lucas Moura, o Corinthians apresentou hoje o segundo reforço da temporada. Veja com o Thiago Salazar. 1,88 m, 28 anos, camisa 3 e sem risadinha. Lucas Veríssimo é zagueiro com cara de zagueiro e status de titular no Corinthians, mas não para agora. Estava vindo de uma pré-temporada, fisicamente a gente está evoluindo cada dia. Enfim, eu estou ansioso, não vejo a hora, mas eu sei que tem etapas e tem que respeitá-las também. Foram apenas 8 partidas pelo Benfica na temporada passada, sendo que a última delas já faz quase 5 meses. Um jogo completo, então, ele não faz desde outubro de 2022. Tudo por causa de uma grave lesão no joelho. É muito ruim ficar sem jogar, eu amo o que eu faço, eu não vejo a hora e o momento de poder estrear com essa camisa e estar dentro de campo. Agora isso é página para trás, isso é página virada, quero pensar só daqui para frente. Revelado pelo Santos, Veríssimo hoje conta com um suporte extra. Hoje eu tenho toda uma equipe comigo, tive uma lesão muito séria.
onde eu tinha que dar muita atenção e foi isso que eu fiz. Tive que me cuidar muito nesse período e foi o que eu fiz, porque eu queria voltar muito bem e graças a Deus foi isso que aconteceu e isso vai fazer eu estar no meu nível máximo, que essa é a minha intenção. Mesmo assim, choveu proposta para ele nessa janela, viu? O Flamengo mesmo quis comprar Veríssimo por 7 milhões de euros. Bom, e para vencer essa concorrência, o Corinthians contou com uma birrinha pessoal com Juliano Bertolucci, o principal empresário brasileiro. Isso porque quando o Timão negociou o zagueiro João Vitor com o Benfica, Juliano Bertolucci apareceu em cima da hora com uma proposta do Porto, tentando atravessar a negociação. Mas a diretoria alvinegra manteve a palavra e fez o negócio com o clube de Lisboa. Nesse momento, Juliano Bertolucci era o homem que estava tentando levar Lucas Veríssimo para o Flamengo. Então, o Benfica decidiu retribuir a gentileza, recusou a oferta flamenguista e topou fazer o empréstimo de Lucas Veríssimo com o Corinthians. Tive sim outros contatos, tanto na Europa quanto para cá, aqui no Brasil também, mas eu escolhi o Corinthians porque é o Corinthians. A gente sabe da dimensão que é o Corinthians, da grandeza que é o Corinthians. Concorrência brava para Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano, hein? Mas esse problema, Vanderlei Luxemburgo não vai reclamar de ter. Então, e aí, quem vocês tirariam para entrar, o Lucas Veríssimo? Porque ele já chega para jogar, né? Chega para jogar. Isso aí vai ser uma bucha danada pro Luxemburgo. Quem você tira? Gil, Murilo? Ele é titular absoluto, o Lucas Veríssimo. Eu, nesse momento, tiraria o Gil. É aquela história, né? O Gil está numa fase descendente, mas ele ainda tem contribuído, repito, demais com o Corinthians. E outra coisa, esses jogadores aí, chamados veteranos, não são jogadores para todos os jogos. Talvez até com a chegada do Veríssimo possa crescer ainda mais o futebol do Gil. O Gil pode se condicionar melhor, a pressão vai diminuir um pouco, né? Mas o importante é que o Vanderlei, o Corinthians, o São Paulo, estão ganhando reforços. E a expectativa nessa janela era muito frustrante, principalmente, ou muito pessimista, melhor dizendo, principalmente para Corinthians e para São Paulo. E, na verdade, quem não se coçou até agora foi o Palmeiras, que é o que tem a grana, e o Corinthians e São Paulo estão falando de reforço. É isso que está deixando a torcida palmeirense meio irritada. Mas é um baita reforço para o Corinthians. Porque o São Paulo devo não nego, pago quando puder. Até o Muricy falou isso aqui no Mesa Redonda. O Corinthians também deve até o estádio. E o Palmeiras, que tem dinheiro, não tá comprando nada. Parece que o Corinthians e o São Paulo estão no barzinho tomando cerveja. Bom, mais um gole. Daqui a pouco, começa a brindar. Traz uma coxinha. Temos que contratar, velho. Contrata o Veríssimo. Traz uma coxinha. Traz pra mim aqui um Rames Rodrigues também. E eu quero o Lucas Moura por Lucas Moura com queijinho por cima. A batata frita com cheddar e bacon. Eles fazem assim. E o Palmeiras não. O Palmeiras tá em casa. Tem gente que toma um negócio daquela empolgada, né? Dá empolgada. Zé Paz falou, tomou uns negócios e desliga o telefone. Eles não começam, vai mandando mensagem. Opa. Melhor desligar. Quando você tá meio... Opa! Não... senão você começa a mostrar Porque você é daquele o quê? Que aí manda mensagem chorando ou manda alegrinho melhor demais? Não, melhor... Começou, tá tirando a pedrinha só da garganta, deixa o celular desligado ali. Desliga agora. Porque depois no dia seguinte arrepende, né, Tim? No freezer, pô. De manhã acorda e fala, nossa, quem fez isso? Olha, isso aqui a gente não escuta mais, né? Quem viveu sabe. Olha lá. E o Thiago Salazar tá de volta, falou, tá chovendo. Ih, você é de açúcar, Salazar? Cadê você? Vamos atualizar o noticiário do Corinthians. Deixa eu ver se o homem tá na chuva. Eu quero ver. Antes era o garrafa, ficava na chuva, molhava. Diga, Salazar, ainda pode chegar alguém ou o Timão vai encerrar a janela só com o Matias Rojas e o Lucas Veríssimo? Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu tô na chuva, não dá para você perceber, mas aqui, tá chovendo em mim. Mesmo assim, estamos posicionados, preparados com o equipamento devidamente coberto, né? Porque o que importa, na verdade, é o equipamento, não é muito comigo não esse negócio. Michele, seguinte, trouxe até uma colinha aqui, porque tem muita informação de mercado do Corinthians. Pode chegar alguém sim, um lateral esquerdo. A informação é de que o Corinthians quer um lateral esquerdo. De que maneira? Se vier alguém
alguém, assim como o Lucas Veríssimo, status de titular, o Corinthians pode até fazer um investimento e comprar esse jogador. Agora, se não encontrar no mercado, traz um outro jogador de nível um pouco mais baixo, mas aí por empréstimo. Enfim, o Corinthians está vasculhando o mercado. O que eu posso antecipar é que o Alan Rodrigues, do Rosário Central, tem sido muito comentado nos últimos dias e a diretoria do Corinthians garante que ele não interessa. Não está nos planos da diretoria do Corinthians, apesar de todo esse burburinho aí na internet. Agora eu quero falar com vocês sobre saídas, porque isso, Michele, tem assunto. Começando pelo Murilo. O Corinthians recebeu uma proposta pelo Murilo ali de cerca de 8, 10 milhões de euros. O Corinthians não aceitou, recusou essa proposta, mas segue negociando. Existe uma chance aí não muito pequena do Murilo deixar o Corinthians ainda nessa janela de transferências. Se subirem um pouquinho a oferta, quem sabe, chegando perto dos 15 milhões, provavelmente o Murilo vai deixar o timão. Proposta chegou para o Biro também, essa a gente comentou ontem no Gazeta Esportiva, e o Barleta está indo embora para o Ceará. Em definitivo, o Corinthians pagou 6 milhões de reais por 50% do Barleta. Qual que é a intenção do Corinthians agora? É manter alguma porcentagem e a porcentagem que for vendida ser proporcional a esses 6 milhões, para ficar ali no 0 a 0. Tá? Ficou claro? O Corinthians não vai receber 6 milhões, porque vai manter uma porcentagem ali, pensando numa venda futura, mas vai passar essa parte de maneira proporcional para não sair no prejuízo pelo investimento de 6 milhões. E o Roger Guedes, o Garrafa trouxe uma informação importante sobre o Roger Guedes. Eu fui apurar hoje, descobri que tem muito clube em cima do Roger Guedes mesmo, que até agora não chegou nenhuma proposta oficial, mas que está todo mundo em cima. E o que falaram para mim é o seguinte: o Roger Guedes, ele quer renovar com o Corinthians, ele quer ficar no Corinthians, mas ele quer ser valorizado. Então, se não chegar nenhuma proposta, ou mesmo se chegar uma proposta ali oficial pelo Roger Guedes, pode ser que ele fique, pode ser que o Corinthians consiga segurar. Mas, para isso, vai ter que valorizar esse jogador, que é o artilheiro do time aí. Foi artilheiro do time no Paulistão, na Libertadores, é artilheiro no Brasileirão. Enfim, o Roger Guedes está com 20 gols já nessa temporada pelo Corinthians. Pode ser valorizado e, quem sabe, estender o contrato dele, que vai aí até agosto de 2025, pelo menos por enquanto. Enfim, muita informação desse mercado agitado do Corinthians que apresentou hoje o Lucas Veríssimo. Como vocês viram ali na matéria, um chapéu no Flamengo e tudo. Mas daqui a pouquinho eu volto, porque amanhã tem Corinthians e o Vascão do nosso grande José Paes. Tem muita informação também desse jogo, Mi. Valeu, Salazar. Beleza, daqui a pouquinho você volta. Eles já vão comentar. Roger Guedes querendo aumento do salário e tudo mais. Muito bem. E o Coringão? Roger Guedes quer um aumento. O Roger Guedes está no direito dele, no papel dele, né? Tá performando, pediu aumento. Vamos ver se o chefe lá vai dar, se o Duílio vai dar o aumento ou não. Ele tá no papel dele, tá fazendo gol, né? Tá fazendo muito gol, é o grande cara aí do Corinthians nesse ano. Mas assim, quando o Luxemburgo parece que vai conseguir acertar a zaga, agora chega o Lucas Veríssimo, aí já tem proposta pro Murilo. Então assim, os times brasileiros, eles vivem muito no fio da navalha, né? Por dívidas, gestões ruins passadas, enfim, muita gente tem muita dívida, e aí quando chega uma proposta para um jogador que tem status de titular, o time se vê muitas vezes no dever de vender para conseguir um dinheiro, para conseguir equilibrar as contas. Então não pensa muito no lado esportivo, pensa sempre primeiro no financeiro. Isso não é só o Corinthians, em vários clubes a gente vê isso. Então a gente fica chateado, o torcedor do Corinthians fica chateado, porque no momento em que o Vanderlei Luxemburgo parecia que ia azeitar ali com Veríssimo e Murilo, vem essa proposta. Agora, em relação ao Barleta, o Barleta chegou no Corinthians, não sei se vocês lembram, era, poxa, eu sou corintiano, era foto pra cá, camisa do Corinthians na infância. E agora vai pro Ceará, muito provavelmente o Luxa deve ter tido uma conversa lá, né, Garrafa? Falou, não vou utilizar o jogador. E o jogador sai sem ter mostrado muito aí pelo Corinthians, né, Garrafa? Então, você falou assim, o clube pensa muito no financeiro. Me parece que não pensa, porque não é possível que não teve ninguém para fazer uma avaliação correta do Barleta. É verdade. O Barleta vinha sendo destaque no São Bernardo, né? Mas assim, a crítica, um bom jogador, tá? Mas será que ninguém, você vai pegar o dinheiro da instituição, comprar o Barleta? Você já está liberando o cara? E quem que vai? Peraí, ninguém vai ser chamado lá? Vem cá. Quem indicou? Empresa não faria isso. Uma empresa, não é possível. Não faria isso. Então, houve um erro. E quem paga por esse erro? É assim? Vamos emprestar, fica com um pouquinho. O meu dinheiro não trato assim. O seu você não trata assim. Não. E com certeza os dirigentes não tratam o dinheiro deles assim. Mas como o dinheiro é do clube, tudo pode. E aí depois fica essa pindaíba que tá, né? Mas é muito estranha essa história, né? Depois fica sem jogador, depois fica reclamando, né? Pois é.
O Santos anunciou 3 reforços, até o Santos, hein? Ó, você o vê? Santos anunciou 3 reforços para esse mês. Tome essa, Limpa Palmeiras. aqui. Limpa o veneninho. O veneninho? Acho que era o meu chá. O volante Jean Lucas, o lateral Dodô e o atacante Júlio Furch. É assim que fala? Furch. Júlio Furch. É Júlio, né? E ainda pode vir mais gente. Pode vir mais Julinho. gente. E o Palmeiras? Nada. Silêncio. Avião. Depois Você fala, gosta do avião, fala né? de novo aquilo de Negócio ontem do show de avião lá, rapaz, pô. A nossa audiência rotativa que você falou dos reforços. Avião não, é do o meme que tá rolando por aí. torcedor palmeirense, você vai ter que se contentar com isso mesmo. Marina, será que pode pintar alguma contratação até o fechamento da janela? E a janela fecha na próxima quarta-feira. Será que tem alguma luz aí? Tem algum, assim, bufufu, alguma história acontecendo? Bufufu não, né? Oi, Mi. Então, né, estavam falando aí de Santos, contratou 3, Corinthians contratou 2, São Paulo contratou e tá para contratar também mais 2. E Palmeiras, como você disse, nada, né? Inclusive, não só os rivais paulistas aí contrataram. Palmeiras é o único clube da Série A que ainda não contratou nesta janela, mas, segundo apurações aí do nosso querido Felipe Leite, do GazeteEsportiva.com, Palmeiras retomou, nessas últimas horas aí, as conversas com o Racing pelo volante Aníbal Moreno, de 24 anos, que foi formado no Newell's Old Boys e está agora no Racing, é titular. Aquele camisa 5, né, aquele volante que o Palmeiras busca tanto no mercado. Inicialmente, vocês lembram, né, a gente vem falando aqui frequentemente sobre essa busca do Palmeiras por esse camisa 5 e alguns nomes apareceram, Santiago Rezi, enfim, e o Aníbal Moreno foi um deles lá atrás, só que o Palmeiras se deparou com valores muito altos, fora da realidade do clube. No entanto, nas últimas horas, portanto, as apurações indicam de que essas conversas foram retomadas, uma nova rodada de negociações vai acontecer para essa tentativa do Palmeiras fechar com esse reforço que o Palmeiras considera muito bom, vê com bons olhos, inclusive viria aí para suprir uma necessidade no meio de campo do time do Abel Ferreira. É um pedido pessoal do técnico e também para suprir essa ausência do Danilo, que foi vendido. Mas assim, Mi, por enquanto é 0, tá? A gente vai vendo até a próxima quarta-feira, que é o dia que fecha a janela de transferência, se o Palmeiras vai ou não, de fato, anunciar este ou qualquer outro reforço. Obrigada, Má. Agora o Osmar Garrafa, atendendo a pedidos, ele vai falar dos reforços do Palmeiras que você tem aí. Não tem nada a ver. Você tem aí, Isso você aí é um falou meme. que ia falar. Não, é um meme. cantor. Um cantor? É. Não, aí eu vou te explicar pro pessoal, é o meme que tá circulando. Tem nada a ver comigo. O meme que tá circulando aí. explica. É, o A meme Marília tá Gabriela fazia no programa dela final lá, o cara a cara, né? Cara, isso, É no pique, uma pergunta ou a resposta. Então, vai. Vamos lá, José. Vai lá. Então vai, um cantor. Então, um cantor, chão de avião, Um local. aeroporto, Um filme. aviador, Uma música. uma música, medo de avião, Belchior, Aí, ó. Uma banda. Uma banda. aviões forró, Um jogador. naves. Os caras não sabem, os caras é brincadeira, né? Palmeiras tem que se... Ó, eu vou falar aqui, vou dar a fonte. Quem mandou isso aqui foi o Alex Miller, que é palmeirense de 4 costados, tá? Ei, beijo pro Alex. Agora, o Tá Palmeiras... nas redes sociais ó. do Alex Miller, agora que eu tô vendo esse aqui. barulhinho é bom demais, hein? Mas esse é de Isso é avião? bom, hein? Isso é bom, isso Mais é de bom. avião, esse barulho? Eu sinto lá. Não, isso daí é quando a gente entra no banco, que faz... Não, vai- Michele. Banco? Faz Vai tempo ter que vai banco no no banco, banco. Quando a Michele. gente Eu faço entra em tudo no loja, app. quando a gente entra em Fala, loja, Michele. faz esse Não, barulho. Aqui, depende que da loja que loja. você vai, Não, Michele? Que depende da aeroporto loja. que tem esse toquinho? Tem sim. Tem. De repente. Bom, gente, não é quando que você viaja? Eu vou viajar em setembro. De novo? Vai- De novo, não? É Como Disney? assim? É Disney? Como assim? Você Vou dar uma foi agora, faz chegadinha 2 ali. meses, velho. Vou dar uma Ele chegadinha vai ali. levar o hotel pra Disney. Levar o hotel pra dar uma passeadinha ali. Vai pra ver o conhecer hotel, hein? Vai conhecer o Vai Mickey. conhecer o Mickey. Mickey. Ó, Mas, O Pateta ele já conhece. é que sou eu, né? nossa, eu não tô... Você é paz, Não aquela é de piada hoje. fraca. Vamos seguir o programa? Não Vamos é focar. de hoje. Não é de hoje que os técnicos estrangeiros atuam no futebol brasileiro. O uruguaio Ramon Plateiro foi um dos pioneiros há mais de um século. Na década de 50, o húngaro Bela Gutmann brilhou no São Paulo. Poderia ficar aqui até amanhã, né, listando nomes. A novidade é o número de gringos trabalhando no país. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Pastel de nata, bacalhau. Porta humildemente bate alguém,
senta-se à mesa com a gente. Bife de chouriço, choripã. Não, você não tá no canal errado e esta não é uma matéria sobre as culinárias portuguesa e argentina. É só para deixar você com água na boca antes do jantar mesmo. Não é só na gastronomia que Portugal e Argentina conquistaram o povo brasileiro. No futebol, as duas nacionalidades também têm sido a maioria. Pela primeira vez na história, o Campeonato Brasileiro tem mais técnicos estrangeiros do que brasileiros na Série A. E aqui, por estrangeiros, a gente tá falando de quem? Sim, dos portugueses e dos argentinos. Os nossos amigos lusitanos são a grande maioria, com 7 representantes no total, em uma onda que começou mais forte após o sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras, que desde 2020 já venceu 8 títulos. Ele também é o nome com maior longevidade no cargo, dentre todos esses que falaremos a partir de agora. Uma casa portuguesa. Bruno Lage foi anunciado no Botafogo no dia 8 de julho para suprir a saída do conterrâneo Luiz Castro, que foi para o Al Nassr da Arábia Saudita. Pedro Caixinha chegou ao Red Bull Bragantino no final de 2022 e soma 38 jogos com 17 vitórias conquistadas. O Renato Paiva também chegou na mesma época ao Bahia, mas está vivendo um momento turbulento. A equipe está na 17ª posição do Brasileiro. O Pepa é tido como um dos grandes nomes da nova geração de técnicos portugueses e chegou ao Cruzeiro no dia 20 de março, mas ainda não deslanchou. São apenas 7 vitórias em 20 jogos. O Armando Evangelista chegou ao Goiás agora em junho e Antônio Oliveira voltou para o Cuiabá no meio de maio. E são 4 jogos seguidos sem perder, com a 12ª melhor campanha do Brasileirão até agora. Agora vamos falar dos hermanos. Juan Pablo Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021 e é um dos xodós da torcida, e não só do Leão, tá? Vira e mexe, ele vira alvo de outros clubes. Já os outros 3 argentinos chegaram neste ano. Jorge Sampaoli desembarcou no Flamengo em abril, após a saída do português Vitor Pereira. São 26 jogos no comando do rubro-negro, com 15 vitórias. Também ali nos 40 graus do Rio de Janeiro, o Ramon Dias chegou no dia 15 de julho ao Vasco para tentar tirar a nhaca do Cruz Maltino, porque olha, tá feio o negócio. E 4 dias depois, o Eduardo Cudê voltou para o Internacional após a saída do Mano Menezes. Mas olha só que curioso, olhando o G4 neste momento, são 3 times comandados por estrangeiros. Mas olhando para o Z4, são 2, bem equilibrado. E é isso, essa discussão nunca termina, ainda mais se a gente for falar de técnico estrangeiro na seleção brasileira. Mas isso aí é para outra hora. Bom, mandando um beijinho especial para o Otávio Jordão, de São João del Rei, que está assistindo aqui o Gazeta Esportiva. Beijo para você. E para os nossos telespectadores aqui, Roberto Almeida e o Wilton Moreira. E já já vou falar quem levou a caneca e a bola da Topper, que a loja Gol de Placa mandou para gente, tá bom? Aí você vai mandar um e-mail para poder pegar seu presente aqui na TV Gazeta. Hoje é a última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do mês é dia da tão aguardada matéria onde a gente mostra os bastidores do Gazeta Esportiva. Bora! E vamos às gafes de julho, hein, galera? E a escolhida foi a Marina. Peraí que esse cabelo tava bem na minha cara. E ela vai em busca de... 3, 2, 1. Ah, esqueci o que... Neste ano, mais de... Ai, errei! Ai, eles não foram ainda! Pela 14ª rodada, esse duelo tem sido um dos grandes do futebol. Tá difícil, Salazar. Encara aqui, ó, o Atlético. O Corinthians está em excursão por Belo Horizonte. Ontem... Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu?
Famosa é a vossa beleza, majestade. Coelho venceu a primeira partida por 1-0 e por isso joga pelo os ingressos vendidos. Lembra? Murilo e Fábio Santos. Até você, mestre? E é atrás do que corre o timão, né? De luxo. Oh, meu Deus do céu, hoje tá duro, viu? Ô, Zé Paz, qual o problema, hein? O jogador está em fase final de recuperação de um problema no... Problema. Tornozelo esquerdo e foi desfalque do São... Não, vou mudar. Silvestre, tá sol por aí? Rapaz, meu Deus. E agosto tem mais, Marina? Acabou. Aqui não escapa nada dessa equipe, hein? Você, Garrafa, só, né? Falando das pessoas, culpa né? do Bamonte. Não é culpa do... Tenho certeza que você sugeriu Não, pro Bamonte. não, Deixa não, eu ficar nem sabia aqui, o que era. Só coordenando, O chamando Bamonte falou, você vai participar da Porque roleta é do seu Silvio feitio. Santos, você vai girar a roleta. Foi o senhor e você que vai sugeriu falar, pra ele. Não, Certeza. Bamonte. Só porque o senhor não é mais repórter, não erra mais, aí é isso. Eu achei que era valendo R$1.000. Ai, roletrando! Vai passando aquela coisinha assim, coisa maravilhosa. Francamente, Michele, hoje. Ai, ô Lombardi. Marina, olha, pegaram no seu pé, viu, Má? Eu Tem não nada vou a ver deixar com isso, mais Marina. fazer Marina, isso tô te defendendo aqui. Tem nada a ver com isso, Marina. Foi o Bamonte, foi o Marcelo Bamonte, Bamonte, que nossa ficou editora. olhando lá tudo que você fez. Ô, Má, deixa eu falar uma coisa. O torcedor São Paulino tá sonhando com um timaço, com Rames Rodrigues e Lucas Moura, mas a realidade, pelo menos por enquanto, é um time sem Caleri, sem Luciano pro jogo de domingo contra o Bahia no Morumbi. É isso, Má? Fala, Mi. Voltei então para falar do São Paulo de domingo que enfrenta o Bahia, mas ó, vou falar, damas primeiro, né? Apareci primeiro na roleta, já levei logo de uma vez, né? Pelo menos eu apareci no final ali só para fechar com chave de ouro esse VT incrível de Marcelo Bamonte. Ele é assim, viu, Mi? Ele pega no meu pé mesmo e ele vai usar com certeza essa imagem agora do meu cabelo entrando na frente da informação. Mas vamos falar de São Paulo então, Mi. São Paulo entra em campo no domingo às 11 da manhã. Muito provavelmente, se Rames Rodrigues for de fato anunciado, pode ser apresentado à torcida. Uma ideia da diretoria que ele seja apresentado à torcida nos momentos iniciais ali, né? Antes da bola começar a rolar às 11 horas da manhã. Lembrando que o São Paulo vem de uma derrota no meio da semana para o Corinthians na Copa do Brasil e quer retomar esse caminho das vitórias aí no Campeonato Brasileiro, principalmente dentro de casa. Mais de 49 mil ingressos já foram vendidos. O São Paulo, que é o segundo melhor mandante do Brasileirão, atrás apenas do líder Botafogo. E aí você me perguntou do Caleri e do Luciano. Então vamos lá. Luciano está suspenso. O Caleri está machucado, mas também já não jogaria, porque também está suspenso. Aí pelo acúmulo de cartões amarelos. Diante disso, então, o técnico Dorival Júnior escalará um ataque, pelo menos, né? Um ataque totalmente reserva. E a gente tem o Erisson, o David, o Juan, o Pato, são as opções do Dorival Júnior para esse compromisso contra o Bahia. Lembrando que na semana que vem, quinta-feira, começam as oitavas de final para o São Paulo da Sul-Americana contra o São Lourenço. Então pode ser também que o Dorival opte por um time aí mesclado, meio reserva, meio titular. Lembrando então que esses dois jogadores estarão de fora. E aí a gente vai ver, né, se o São Paulo, que está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, vai continuar aí no rumo das vitórias na competição nacional. Beleza, Má, brigadão. Diga, o que vocês acham? Pois é, esse jogo é muito importante aí para o São Paulo, né? Porque é contra um adversário que está lá embaixo na tabela. E é até uma oportunidade para o Dorival, quem sabe, utilizar um pouquinho mais o Pato. Porque lá na frente, agora estamos chegando aí numa fase decisiva da Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil nem se fala, né? Semifinais contra o Corinthians.
Então, quem sabe, é um jogo aí para dar uma oportunidade pro Pato. Tá em condições de jogar. 90? 90, ué, ele tá em condições. O Dorival Joga não vai quanto ter. der, né? Não vai ter o Luciano, não vai ter o Caleri, então é a hora de colocar o Pato, até porque é um jogo no Morumbi, expectativa de Rames Rodrigues, né, de apresentação. Então, vai estar aquele clima gostoso, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Então, assim, tá tudo conspirando a favor de que o Pato jogue mais de um tempo, 70 minutos, não sei, até os 90. E eu apostaria no Pato para essa partida, acho que é a oportunidade de dar um pouquinho mais de minutagem para ele, Garrafa. Esse tá tudo conspirando, torcida, Rames Rodrigues, aí que mora o perigo. Você também? Não, é aí que mora o perigo. O jogo é extremamente importante para o São Paulo. Não pode transformar esse jogo num jogo de festa. Sabe por quê? Porque o São Paulo vem de uma derrota importante contra o Corinthians, ele precisa dessa vitória. Terminado o jogo, apresentou o Rames Rodrigues, ganhou do Bahia, tá lindão. É melhor apresentar o Rames antes do jogo. Não, mas tudo bem. Apresentou antes, aí ganhou o jogo, tá lindão na fita. Agora, perde o jogo, já vem a pressão, porque você perde do Corinthians, né? Já tá a pressão pro outro jogo. Aí você perde do Bahia em casa, entendeu? A coisa pode ganhar. Então, o São Paulo tem que focar muito, é claro, se aproveitar dessa atmosfera bacana, legal. A torcida do São Paulo tá carregando o time nos braços, mas é um jogo importante e o São Paulo, com desfalques, vai ter que fazer um futebol sério para ganhar do Bahia, senão pode se complicar nessa pequena pedra aí. Bom, o Corinthians também tem desfalques para o jogo de amanhã contra o Vasco em Itaquera e a principal ausência não vai ser dentro de campo. Explica pra gente, Salazar. Moscardo, Matias Rojas, Lucas. Tá com você, Salazar. Puxa ele. Já vai pros bastidores isso aí, hein? Salazar, isso aí já tem que entrar. na escuta, Salazar. Nada, né? Vem sempre aqui? Ê, Salazar, não se contentou em não ganhar, né? Tá bom. Aí daqui a pouco a gente põe. Caiu o retorno, coitado. Daqui a pouco a gente põe o Salazar ao vivo. Deixa eu dar... Agora eu quero ver, Salazar, você já está na escuta, Salazar? Corinthians? Ou não? Vai me deixar no vácuo, Salazar? Salazar, Salazar, não tá lá. Vamos falar um pouquinho do Corinthians enquanto eu ajusto o Salazar aqui? Pode ser? Vamos lá. Não, vou ligar. Salazar, assiste pelo aplicativo. Aliás, youtube.com/Gazeta Esportiva. Eu quero dar o nome do ganhador aqui. Ganhou a bola, hein? Primeiro o Fábio Rogério Barreto de Souza. Um beijo pra você. Tá pedindo pro Garrafa mandar um abraço pro pai, seu José de Sorocaba, Santista Roxo. Fala, seu Zé, tudo bem? Santista Roxo, Sorocaba. Sorocaba, hein? Que interior delicioso, hein? Sexta-feira interior, essa hora, começa o fervo. Um abração pra Sorocaba. Bom, então, quem vai levar a bola da Topper em parceria com a Loja Gol de Placa de Santo André e a canequinha do Gazeta Esportiva é o José Kuroda e o filho Vinícius, tá certo? José, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você vai mandar um e-mail pra gente, porque eu não tenho o seu telefone, eu não tenho o seu sinal de fumaça, eu não tenho o seu CEP, eu não tenho nada. Mas você tá assistindo o programa e você vai mandar um e-mail pra mim no esporte@tvgazeta.com.br. Tem GC? esporte@tvgazeta.com.br. Coloca seu telefone que a nossa produção vai entrar em contato com você, José Kuroda, tá bom? Se você é amigo do José Kuroda... Repita o e-mail. esporte@tvgazeta.com.br, tá bom? Se você é amigo do José, avisa o José, porque eu não sei se ele tá assistindo. Que não é o Zé lá de Sorocaba que eu mandei o alô, é outro Zé. Nem sou eu. E nem é o Zé Paz aqui. Marina, vai falar do Corinthians pra gente, é isso? Já que o Salazar... do Palmeiras. Vai falar mais o que do Palmeiras? O que nós temos desse Palmeiras? Musiquinha. Fala-me, o Salazar tá pra lá com problemas técnicos, mas eu vou falar então do Palmeiras por aqui. O Palmeiras que entra em campo no domingo para enfrentar o América Mineiro às 16h, lá na Arena Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Dudu, que não apareceu em campo durante esta semana nos treinamentos e hoje também de manhã lá na Academia de Futebol não esteve presente, deve provavelmente, muito provavelmente, ser preservado então neste confronto. O técnico Abel Ferreira não tem nenhum suspenso para o duelo, mas então deve escolher quem deve ser o substituto do Dudu. Muito provavelmente ou John, ou Breno Lopes, ou o Luiz Guilherme, o jovem aí de 17 anos, que deu sua primeira assistência na semana passada. O time do Palmeiras, então, está preservando o Dudu, primeiro que está com dores na panturrilha, pensando na quarta-feira, na estreia nas oitavas da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro, também lá em Minas Gerais. Essas são as informações do Palmeiras para o final de semana.
Beleza, Má, brigadão. Fala, Zé e Garrafa. Pois é, Dudu é um desfalque importante, né, para esse time do Abel Ferreira. A gente sabe que é um elenco já enxuto. O que tá acontecendo com o Dudu? Pois é, teve um problema na panturrilha, né? Aí tá desfalcando o Palmeiras e é um cara que não tem peça de reposição. Hoje o Palmeiras, ele tem ali 14 jogadores que podem entrar e contribuir. É um pouquinho assim, mais forte, né? Nesse time do Abel Ferreira. Mas precisa contratar, Michele. É o que a gente tava brincando aqui até na hora do avião e tal. O Palmeiras precisa contratar. É um elenco que, assim, já ganhou tudo. É um elenco super vencedor na história do Palmeiras. Mas que precisa agora de algumas contratações para continuar vencendo. É normal isso. É super normal. Tia Leila precisa sim tirar o escorpião do bolso. Até porque o Palmeiras, ele quer, parece muitas vezes, contratar o jogador perfeito. O cara tem que ser novo, tem que estar ou na Europa ou com o mercado para ir para a Europa, tem que custar pouco, mas tem que ter um valor de revenda alto, tem que jogar em posição tal. Então, assim, é muita perfeição que precisa para contratar o jogador. Aí às vezes não existe o jogador perfeito, né, Garrafa? Não existe, há uma limitação muito grande no futebol brasileiro. O Palmeiras, ele tem jogadores, obviamente, de nível, mas é claro e evidente que precisa se reforçar para pensar como o Palmeiras sempre pensa, que é em títulos, que é brigar contra os seus principais rivais, aqueles que estão mais fortalecidos, no caso, o próprio Flamengo. O Dudu é um desfalque importante? É um desfalque importante, mas o Dudu não vem entregando, já faz algum tempo, aquilo que pode entregar. E não é só o Dudu, não é uma crítica direcionada ao Dudu. O Palmeiras não vem entregando. O Veiga também passou por esse processo de oscilação, está tentando se recompor agora. E é um jogo complicado, não durmam também nesse barulho. É uma rodada que está me cheirando algumas zebras, viu, Michele? Porque o América de Rio Preto está na zona de rebaixamento, mas tem o Mancini. Veja o que o América fez com o Corinthians aqui em Itaquera, para o Corinthians poder avançar na Copa do Brasil. Então o Palmeiras precisa ficar atento, porque já está essa pressão pela falta de reforços. Se perde o jogo, aumenta a pressão, aumenta a desconfiança e a cobrança, obviamente. América do Rio Preto não, O né? América de Minas. Já vai pro Estão bastidores. pensando em interior, hein? Rio Preto, hein? Rio Preto hoje, uma hora dessa, aquelas cadeirinhas na calçada, sabe? Aí já pega a geladinha, já Salazar, agora sim, vamos pôr o Salazar na tela. O Corinthians também tem desfalques para o jogo de amanhã contra o Vasco em Itaquera. A principal ausência não vai ser dentro de campo. O que é, Salazar? Conta pra gente. Bom, Michele, a principal ausência é a ausência da Fiel, né? O Corinthians, que costuma ter sempre casa cheia na Neoquímica Arena, é quase aquele 12º jogador, mas o Corinthians vai ter que cumprir, né, a punição por causa dos cantos homofóbicos naquela partida contra o São Paulo pelo Brasileirão. Então o Corinthians amanhã pega o Vasco às 6h30 da noite na Neoquímica Arena, sem a presença de torcida. Teremos só os personagens da partida e a imprensa para cobrir dentro do estádio. Um jogo que o Corinthians não vai ter o Moscardo, continua se recuperando de uma apendicite. Provavelmente não vai ter o Veríssimo, que fez apenas um treino, ainda está se recuperando, adquirindo ritmo de jogo. Não deve estrear, apesar de já ter aparecido no bid e tudo mais. E o Matias Rojas também não deve jogar. Essa é a informação. Matias Rojas ainda está se recuperando do trauma e da torção no tornozelo. Falaram para mim que o pé dele ficou muito inchado, ainda está com dificuldade de andar, tem os movimentos limitados, está sendo preparado aí mais para frente. Então, desfalca o Corinthians provavelmente também amanhã contra o Vasco. Michele, jogo importante, com exceção a esses desfalques, Luxemburgo deve mandar força máxima. No meio de semana tem partida importante ali pela Copa Sul-Americana, oitavas de final contra o News Old Boys, mas o Luxemburgo, se dessa turma aí que não está machucada, que está à disposição, o Luxemburgo não deve poupar ninguém, deve mandar todo mundo para o campo. Vamos aguardar então amanhã a escalação do Corinthians, que não liberou a lista de relacionados, ou seja, Luxemburgo está levando a sério mesmo esse jogo contra o Vasco. O Corinthians precisa descolar ali, né, da zona de rebaixamento do Brasileirão. E, antes de me despedir aqui, uma informação exclusiva da Gazeta Esportiva, hein? Para o clássico da Copa do Brasil contra o São Paulo, majestoso do Morumbi, que vai definir a vaga na final da Copa do Brasil, o Corinthians está preparando um treino aberto na Neoquímica Arena. Lembrando, é jogo de torcida única, então não vai ter corintiano lá no Morumbi. Portanto, o Corinthians está preparando aí um treino aberto na Neoquímica Arena, na véspera ou antivéspera dessa decisão contra o São Paulo. Para você ver o tamanho da importância desse jogo para o Clube do Parque São Jorge. Agora sim, me despeço daqui. Se cuidem. Aquele abraço. Beijo, Salazar. Até domingo. O Salazar está ao vivo no Mesa Redonda. Aliás, o Mesa Redonda domingo está muito bacana. Tem o Edmilson, tem o Leandro Castan
Tem você, tem o Miller, tem eu, tem o Salazar, tem reportagens especiais. Reportagens especiais, muita polêmica e convidados de altíssimo nível, né? O Castan, que passou uma história complicada no futebol europeu, problema de saúde, campeão da Libertadores pelo Corinthians. O Edmilson, campeão do mundo, tem um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Tem um projeto muito bonito também que ele faz, a gente vai falar muito sobre isso e sobre a rodada do campeonato e as polêmicas, né? As polêmicas que estão por aí, tem quem é melhor de Palmeiras, e tem coisa pra caramba. Muito bem, não dá nem pra falar do Corinthians, que tomara que tenha treino aberto rapidamente. Resultado da enquete, quem pode fazer mais a diferença em campo, o Veríssimo ou o Rodrigues? Lucas Veríssimo ou Rames Rodrigues? A maioria respondeu que é o Rames Rodrigues, 92% dos votos, fora o show, hein? Fora o baile. Sextou, galera, brigadão, Garrafa, valeu, José Paz, domingo a gente se encontra no Mesa Redonda com o Castan, com o pentacampeão Edmilson. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta, tchau.